Olá, amigos. Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34, versículo 19. Muitos pregadores, muitos mestres interpretam esse versículo de forma errada, aplicando-o à doença, e como resultado, os cristãos redimidos no Calvário frequentemente ficam privados de seus direitos de libertação das enfermidades. Permanecem vítimas de males satânicos, sujeitando-se à vontade do diabo em vez de se submeterem à vontade de Deus. Observe que esse versículo não diz: muitas são as enfermidades do justo. Não. Ele diz: muitas são as aflições do justo. A palavra aflição empregada nesse caso não tem nada a ver com enfermidade ou fraqueza física. Significa provações, perseguições, tentações. Irmão, preste atenção. Não seria razoável dizer que Cristo levou nossas enfermidades, que pelas suas feridas fomos sarados, que Ele cura todas as nossas doenças e ao mesmo tempo afirmar que o Senhor espera que tenhamos enfermidades? Não. Até em uma época determinada para, sob certas circunstâncias, sermos curados, sermos libertos por Ele. Isso não faz nenhum sentido. A mensagem de substituição é que Jesus levou nossos pecados, portanto, não precisamos mais carregá-los. E é a mesma coisa com as enfermidades. Cristo as levou, não precisamos mais levá-las. Fomos curados, fomos libertos delas. Jesus não levou nossas provações, perseguições e tribulações, mas Ele levou as nossas doenças e enfermidades. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele já levou, não precisamos mais carregá-las. É por isso que Ele é o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. Estamos livres para sempre de levar o que Ele já levou. Devemos somente crer que Ele o fez por nós. Agora, até que essa verdade se torne pessoal, você nunca poderá desfrutar dela. Contudo, no momento em que você crer que o Príncipe da Paz, Jesus, tomou sobre si os seus pecados, você será salvo. Da mesma forma, irmão, quando você acreditar que Cristo levou suas enfermidades, você será curado. Tiago diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Aqui a palavra aflição tem o mesmo sentido do que do versículo mencionado, que muitas são as aflições dos justos. Não se refere à doença ou à debilidade física. Irmão, tem a ver com perseguições e provações. Se você está sendo perseguido, Tiago diz: ore. Se você está sofrendo, ore. Ele também afirma que se você estiver doente, chame quem? Os presbíteros, os anciões. E o que acontecerá? E você será curado. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Este versículo também não diz que o Senhor faz cair enfermo aquele a quem ama. Também não diz que Deus transmite doença ou torna doente todo aquele que recebe por filho. A palavra corrigir vem de um vocábulo grego que quer dizer instruir, preparar, ensinar, educar. Como um filho que é instruído por seu pai, da mesma forma Deus instrui a nós, os seus filhos. Ao instruir o filho, o pai castiga-o de várias maneiras para treiná-lo no caminho reto, mas jamais por meio de uma doença
ou de uma moléstia física. Agora, irmão, a tradição teológica, o ensino errado e muito comum, diz que Deus trata seus filhos disciplinando-os por meio de, olha só, de um câncer, de uma tuberculose, cegueira e outras coisas do diabo. Em vez de levar o cristão obediente a levantar-se com autoridade e reclamar seus direitos de redenção, os direitos da nova aliança, essa ideia do castigo por enfermidade deixa o enfermo na incerteza, na dúvida, fazendo sabe qual pergunta? Que mal que eu fiz para ser punido? Irmão, um bom pai nunca castiga filho antes de explicar claramente a razão pela qual deve ser castigado. Muito menos o nosso Pai Celestial. A maioria dos que creem que a enfermidade é uma punição de Deus não tem nem ideia dos motivos pelos quais estão sendo penalizados. Não estou falando aqui de rebeldes, irmão. Simplesmente quero encorajar você a não deixar o diabo enganá-lo e condená-lo, mantendo preso na doença, fraco e incapaz de quê? De transbordar, de superabundar em toda boa obra, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Quero encorajá-lo a não permitir que o inimigo diga que a enfermidade é a vara do castigo de Deus para corrigir ou endireitar algum erro da sua vida. Satanás se deleita em nos condenar constantemente, trazendo à memória todas as falhas que cometemos e sugerindo mentiras, como por exemplo, é por isso que você está doente, é por isso que você não recebe a cura. Dessa forma, o diabo, seu adversário, consegue levá-lo a culpar Deus pela doença que ele próprio, Satanás, pôs sobre você. Aquele que entende a enfermidade ou a fraqueza como punição do Senhor por determinado erro que tenha cometido, olha só, esse aí não deveria nem pedir ao Altíssimo que o curasse, nem por meio da medicina, nem por meio de oração. Sabe por quê? Porque estaria pedindo algo que iria contra a vontade de Deus. Porém, irmão, glória a Deus que isso não é verdade. A palavra sofrimento na Bíblia é muito mal interpretada. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, quando ele fala, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará. Note com atenção que ele não diz depois de haverdes estado enfermos ou sofrido uma doença, Deus vos aperfeiçoará. Diferentemente disso, afirma depois de haverdes sofrido um pouco. Em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 6, versículo 9, Paulo cita inúmeras formas de sofrimento pelas quais passou. Em nenhuma delas está incluída a doença ou a enfermidade. E ninguém, irmão, tem o direito de acrescentar enfermidade nem doença nestes versículos. Não acrescente nada à Bíblia. Paulo se refere aos sofrimentos que passou como sendo açoites e prisões, naufrágios, apedrejamento, porém em nenhum momento fala de enfermidades. Quero que você compreenda que a cura do seu corpo foi incluída na grande obra de redenção consumada pelo Salvador na cruz do Calvário. Creio que para resolver uma dificuldade que às vezes surge na mente por causa da doutrina moderna de uma igreja até apóstata, irmão, eu devo salientar um grande erro no qual muitas pessoas sinceras, piedosas tropeçam. Um erro recebido por tradição. Você já ouviu falar no ministério de sofrimento? Com certeza, irmão, todos nós passamos por sofrimentos, mas certamente não é o ministério de enfermidade. Há também o ministério da tribulação.
todo dia somos atribulados, mas isso também não quer dizer um ministério de doença. É-nos dito que se sofrermos com Cristo, reinaremos com Ele. Agora veja que não está escrito que se estivermos enfermos ou doentes com Cristo, reinaremos com Ele. Quando pregadores que negam a cura divina tentam provar seu argumento de que é a vontade de Deus que alguns estejam enfermos, imediatamente recorrem a passagens que tratam do ministério do sofrimento e as aplicam à enfermidade. Isso, irmão, preste atenção, não está na Bíblia. Lembre-se sempre de que Jesus, quando falava de pecado e de enfermidade, ele sempre se referia a eles como males dos quais ele veio nos libertar. Jesus curou a todos. Devemos entender que Cristo levou nossos pecados e nossas enfermidades. Realmente, Ele não levou os nossos sofrimentos. Não. Ele disse aos seus discípulos que teriam de levar a sua cruz, mas não quis dizer que seria uma cruz de doença. Ele ensinou claramente que deveríamos levar com resignação nossa carga, o peso de nossa cruz, mesmo quando a carga chega a ser de sofrimento, mas nunca disse ao discípulo nem a nós que devemos ficar resignados à enfermidade e à doença. Ao contrário, irmão, ele combatia a doença, ele lutava fervorosamente e rapidinho e a expulsava, curou a todos. Em todos os lugares onde estavam os enfermos, todos foram curados. Cristo nunca ficou doente, irmão, a não ser por causa das feridas que ele levou voluntariamente, para que, por essas feridas, pelas feridas de Jesus, nós não sofrêssemos mais enfermidades. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Basear-se em Cristo que, preste atenção, como nosso substituto, irmão, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, é a base para rejeitar qualquer ataque do diabo que se refira à doença ou à enfermidade. João capítulo 8, versículo 32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Irmão, quando pregamos a verdade, informamos o povo da nossa libertação de todo pecado e de toda doença. Libertação esta adquirida no Calvário, alto preço. Pregamos que a vontade de Deus quanto à cura dos enfermos é revelada em Jesus e o doente tem a oportunidade de colocar sua fé em ação para ser curado. O povo deve conhecer a verdade de que Deus quer curar todos os enfermos, assim como deseja salvar todos os pecadores. O Altíssimo, irmão, para você que ainda não é crente, o Altíssimo pode curá-lo agora. Na verdade, ele já o teria feito há muito tempo se você tivesse recebido, se você desse a permissão para ele. Contudo, ele tem que esperar que você aceite seu filho Jesus como aquele que cura e que levou suas enfermidades. A menos que você faça isso, irmão, sua cura estará impedida. Creia agora na palavra de Deus. Seja curado, irmão. Seja curado já. Ele já lhe curou, na verdade. Olhe para cima e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque levaste todas as minhas enfermidades e me libertaste. Eu agradeço a Ti pelas feridas pelas quais fui sarado. Agradeço a Ti porque me remiste do pecado e de toda doença. Agradeço pela minha libertação, tanto do corpo como da alma. Creio nisso e te louvo por tão grande bênção. Irmão, permaneça firme na fé. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca por baixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe, irmão. Eu repreendo todo o mal da tua vida
em nome de Jesus. E declaro, irmão, nós temos que declarar nossa fé. Essa já é a melhor semana da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus. Agora, se você crê, repita. Creia e fale. A fé se expressa falando. Não somente creia, mas creia e fale. Faça decretos. Determine. Não mude a sua declaração por nada. Se você crê, repita. Esta já é a melhor semana da minha vida. Em nome de Jesus.